I'm Andy. Thanks for being here today. I've been waiting for this moment for what feels like forever. To friendship. We're gonna get to know each other, talk about whatever you want, but more than anything, we're gonna have some fun. And hopefully, it's the start of a beautiful relationship. Rent-A-Pal, 2020. Produção de John Stevenson, ambientada nos anos 90, é uma alegoria sobre um processo de autossabotagem que vai construindo camadas reais e ficcionais à medida que David se torna amigo íntimo de uma fita VHS. Esse drama possui uma peculiaridade com toques de romance e até mesmo de terror. Gostaria de saber mais sobre como alugar um amigo? Veja aqui em Cine Semiótica Cinema sob uma nova ótica. Dirigido, escrito e editado por John Stevenson, Rent-A-Pal, produção recente de 2020, tem uma estrutura híbrida. Ora são apresentados signos que constroem tensão em nível psicológico e de terror, ora em nível dramático e social. Signos relativos ao drama social estão presentes na vida rotineira e solitária de David e de sua mãe Lucille, a qual aparentemente sofre de Alzheimer e que necessita de acompanhamento contínuo em casa. Os signos da TV, da poltrona, dos remédios controlados, da comida estranhamente temperada levada à boca da mãe, dos delírios com o marido que havia se matado, enfim. Esses elementos de representação dão o tom figurativo do drama. Em outra direção, os signos relativos ao tema da autossabotagem são construídos em torno do percurso narrativo de um sujeito prestes a enlouquecer. David encontra motivo para ficar em casa, aluga fitas VHS de autoajuda, tem um porão habitável para si, fala muito sozinho, etc. Os motivos são claros. David vive sob a pressão social de dever cuidar da mãe. Ao ser modalizado pelo dever do cuidado, David cria em sua mente que ele é um perfeito caregiver, um cuidador. Ao associar essa obrigação, ele passa cada vez mais a produzir autossabotagens para que isso faça sentido, de maneira a sempre criar motivos para não fazer coisas que lhe causariam prazer. Em 1990, não havia internet, portanto, David contrata um serviço de uma empresa que promove encontros por meio de gravações de perfis em VHS. Nesse contexto, ele conhece duas personagens, uma real e outra ficcional, situação a qual nos fica a sensação de ser uma distorção mental de David para produzir mais autossabotagens. A pessoa real é chamada Lisa, interpretada pela singela Amy Rutledge, uma jovem aparentemente doce, da qual inicialmente não sabemos a intenção. Por outro lado, a pessoa irreal é apresentada quando David encontra uma fita chamada Rent-A-Pal, a qual produz uma gravação de um sujeito chamado Andy, Will Wheaton, de The Big Bang Theory. Aliás, que interpretação carismática e assustadora desse cara, um misto de autoajuda e coaching que aparentemente dialoga com David por meio de seu VHS. Ficam elogios imensos para a atuação de Brian Landis Falkins no papel de David, com uma voz reverberante, com flexões verbais de drama e terror nos momentos certos. Na montagem, a direção com poucos recursos financeiros nos encanta. No geral, a narrativa vai nos enganando. Ora achamos que David encontrará desesperadamente seu amor, ora achamos que entrará na TV para sempre a viver com seu amigo Andy, ora achamos que ficará naquela rotina e cumprirá o mesmo destino da mãe de morrer sozinho. Ora, achamos que pode acontecer qualquer coisa, menos a normalidade das coisas. Afinal de contas, quem nunca teve um amigo em VHS? A maneira arrastada e proposital do filme consegue construir a tensão em um nível de terror psicológico, enquanto leva a trama consigo. Parabéns à direção e ao roteiro e edição de John Stevenson. A mim, só me resta indicar essa produção interessantíssima para os fãs de terror e drama de atmosfera. Cine Semiótica Cinema sob uma nova ótica. Maybe someone will come around that can help you out a little. I thought we could tell each other You everything. just need to open yourself up to it. I thought we were best friends. Nothing like a little friendly competition, right, pal? That's what friends are for.